a Raquel Landim, porque ela acabou de trazer uma apuração importante sobre essa crise do momento, porque na situação atual do governo, das crises que a gente acompanha se sobrepondo, né, Raquel, a gente vê que as decisões acabam tendo sempre que parar na Suprema Corte quando a gente não encontra entendimentos. E no momento não estamos vendo soluções em torno dessa alta do IOF. Que apuração você tem nesse sentido, Raquel? Boa tarde para você. Oi, Nath. Oi, Josias. Boa tarde. Nath, dessa vez a intenção não é recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Essa dúvida ela ficou pairando o dia todo ontem, depois que o Hugo Mota respondeu uma indagação de uma colega jornalista perguntando, olha, se o governo for ao STF nessa questão do IOF, né, como é que vai ser? E ele, né, se exasperou um pouco ali, disse, não, a gente quer chegar num acordo, o que estão querendo? Estão querendo piorar o ambiente aqui na Câmara dos Deputados? Não é nosso interesse, né? Eu acho que a expressão que ele usou, o José me corrige se eu estou errada, mas acho que ele usou alguma coisa como tocar fogo no país, ou piorar ainda mais era nesse sentido de piorar, acirrar os ânimos no país. Então ficou essa dúvida pairando no ar, será que o governo vai recorrer ao STF? Não vai recorrer ao STF? Porque, em teoria, o governo poderia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o IOF é um imposto regulatório, ele é um imposto de âmbito federal. Tanto que vários governos já mexeram com o IOF numa canetada. E aí eu fui atrás de tentar entender isso, né? Será que se o Congresso realmente derrubar, o governo vai recorrer ao STF? Porque aí você escala a crise para um outro nível. E o que me disseram os articuladores do governo é que não. Se o Congresso, se não se chegar a um acordo nos próximos 10 dias e o Congresso efetivamente derrubar esse decreto de Fernando Haddad, o que o governo vai fazer é contingenciar mais despesas. Ele vai cortar na carne, vai cortar gastos dos ministérios, vai cortar emendas parlamentares, mas não vai recorrer ao judiciário, embora tivesse essa possibilidade. Um articulador político do governo me disse que essa é a pior alternativa, porque acirraria ainda mais os ânimos. Então, na verdade, o que essas fontes estão querendo é tentar botar água nessa fervura, Nath, e mandando mensagens aí para o presidente da Câmara, né, dizendo, olha, nós não vamos fazer isso, muita calma nessa hora. Então, o governo está, neste momento, ele que já fez isso algumas vezes, descartando essa alternativa de bater essa bola com o judiciário e descartando recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A busca, então, é por um acordo, e se não houver acordo, se o pacote do Haddad, os aumentos do IOF forem derrubados, a solução do governo vai ser realmente contingenciar mais despesa. Esse contingenciamento que já está bem expressivo, né, Raquel? Como que a gente pode imaginar isso se desenhando daqui para frente também? Porque vai desagradar o próprio Congresso também se acabar chegando ali na discussão das emendas que estão muito por trás desse desentendimento também, de certa forma, né? Natália, o Haddad tinha anunciado um contingenciamento que tinha até agradado o mercado financeiro, porque geralmente esses contingenciamentos eles são feitos a conta-gotas ao longo do ano. E o que o ministro tinha feito? Ele tinha, de uma vez, anunciado o corte todo. Falando, olha, eu vou contingenciar aqui 30 bilhões de reais. Num primeiro momento, antes desse imbróglio todo do IOF, isso tinha sido uma sinalização bastante positiva. Depois que veio essa medida, que se entendeu a amplitude dela, é que o humor todo virou. O que o ministro argumenta é que, olha, eu não consigo cortar mais, eu vou ter que contingenciar e vai praticamente paralisar a máquina pública. Contingenciamentos, eles são sempre dolorosos. Né? Você já tem as despesas do governo muito apertadas. O Congresso está com uma fatia bastante generosa de emendas. Se o governo contingenciar mais, dificilmente o Congresso vai escapar e o Congresso vai reclamar. Agora, é muito complicado a gente olhar para um orçamento do tamanho do orçamento do governo e dizer que não tem espaço para cortar. É claro que tem. Né? Mas para isso todo mundo precisava fazer um esforço maior. Tem muito benefício
benefício, muita isenção tributária que poderia ser revista, né? Muito bolsa empresário, como a gente costuma chamar, tem uma série de benefícios fiscais aí que estão na praça que a gente nem consegue explicar mais. Tem bolsa para setor de eventos, por exemplo, que vem desde a época da pandemia, que a gente não sabe mais o que está fazendo aí, que poderiam ser retiradas. Aí, na hora que o ministro propõe isso para o Congresso, um monte de lobbies se acercam dentro do Congresso Nacional e isso não é retirado. Vale a gente lembrar que essa semana mesmo o Senado aprovou um reajuste para o funcionalismo público, para os servidores, aí, praticamente do mesmo tamanho do aumento de IOF que o ministro está propondo. Faz sentido? Não faz. É muito delicado a gente ver essa tentativa de alinhar interesses, né, Josias? Também queria te ouvir sobre isso, porque quando a gente discute essa possibilidade que a Raquel traz aqui, estava sendo aventada da questão ter que chegar no STF, a gente está falando de uma política que não chega em acordos. Eles mesmo aqui dizendo para a Raquel que seria o pior dos cenários. Qual que é o retrato da política no momento, nessa tentativa de negociação de ninguém querer ceder como um todo? Nós estamos vivendo um momento de a hora da verdade da política fiscal do governo Lula. Meses atrás, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, tinha sinalizado que o Brasil viveria uma encrenca terminal depois da eleição presidencial de 2026. Ela diz que, abertas as urnas, consolidado o resultado, o país teria que discutir a sério a questão fiscal, porque haveria um colapso. E nós estamos vivendo o colapso agora. Não precisou nem esperar pela eleição presidencial de 2026. O governo chegou à segunda metade do mandato do Lula e não há qualquer vestígio de austeridade. Não tem austeridade nesse governo. O Ministério da Fazenda baseou a sua estratégia fiscal no aumento de arrecadação. Houve algum êxito durante algum tempo, mas a mágica se esgotou. Então, nós tínhamos lá atrás, em 2016, para conter os gastos, o governo criou um teto constitucional de despesas, vigoraria por 20 anos. Fez água. Antes disso, o Bolsonaro ajudou a mandar esse teto pelos ares, com o seu proselitismo eleitoral, né? Populismo eleitoral, arrebentou os cofres. Aí, o arcabouço do Fernando Haddad substituiu o teto e já ruiu também. É preciso reconhecer, o governo precisa falar a sério sobre essa matéria. É preciso reconhecer. O arcabouço fiscal, o regramento fiscal criado pelo Fernando Haddad fez água mais cedo do que se imaginava. E o governo mesmo está dizendo agora que está vivendo uma situação, um prenúncio de apagão fiscal, apagão orçamentário. Está dizendo, olha, se tirarem o IOF, que o presidente da Câmara tratou como uma gambiarra, e é uma gambiarra. O ministro misturou um corte, até um corte maior do que se imaginava, congelou ali 31 bilhões de reais em despesas, mas veio com esse tóxico do IOF, elevou o imposto, meteu a mão no bolso do contribuinte e fez isso da forma mais ligeira. Pegou ali um imposto que não depende de aprovação do Congresso, pode aumentar por decreto, e fez lá o arranjo. O arranjo pegou mal. E, tendo pegado mal, agora o Congresso está ameaçando quebrar as pernas do ministro e falar, olha, vamos derrubar. Aí fica essa discussão, vai para a Justiça, não vai para a Justiça, mas a discussão central é outra. A discussão central é que o governo não fez o que deveria fazer, alguma austeridade deveria ter, pelo menos esboçado, e faliu. A política fiscal do governo está falida. Estamos falando agora de apagão orçamentário, né? Então é preciso discutir a sério o que fazer. Aí vem o Congresso, o Hugo Mota, e diz, olha, estamos dispostos, para evitar as gambiarras, estamos dispostos a discutir até a eliminação de privilégios fiscais, de isenções, o que o governo chama tecnicamente de gasto tributário. Mas isso é conversa mole, porque sempre que chega alguma providência parecida com a eliminação de privilégios no Congresso, os lobbies operam e o Congresso não aprova. E há exemplos, inclusive, nesse Congresso. Agora, o país precisa discutir a sério o que está se passando. E o que está se passando é isso, um prenúncio de apagão orçamentário
todo mundo querendo manter os seus privilégios, os parlamentares com as suas emendas, os plutocratas com os seus benefícios fiscais e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o ministro mais importante do governo. Se ele chama o caminhão de mudança agora, piora a situação. É o ministro mais importante do governo, mas ele precisa reconhecer também que a sua política fiscal fez água. Estamos discutindo agora, hoje mesmo saiu o PIB, um PIB vistoso, a despeito dos juros altos, o PIB cresceu. Mas tem esse paradoxo. O crescimento ele é artificial, ele não tem bases sólidas, não há um alicerce que sustente esse crescimento. Então, vai crescer nesse ano? Vai, mas é tudo... o governo está injetando dinheiro artificialmente na economia, o Lula agora, operando no modo eleitoral, está injetando mais dinheiro, liberação de crédito para reformar casas populares, o Vale Gás para entregar botijão de graça, energia elétrica de graça para 20 milhões de brasileiros, isso tudo custa dinheiro, e um dinheiro que não existe. Então esse é o paradoxo com o qual nós estamos vivendo, Natália, e não vamos resolver o problema enquanto não tratarmos o problema, porque é preciso, antes de resolver, é preciso enxergar o problema. É preciso dar o nome correto às coisas. Então, ir ao judiciário ou providenciar uma outra gambiarra, outro cortezinho aqui e ali, não vai resolver o problema. E o ponto de vista da comunicação também que vem sido tão falado, né? Eu vou só chamar um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, mas no YouTube a gente segue aqui, finalizando essa análise. Para a gente encerrar, né, Raquel? Acho que essa semana eu, particularmente, comecei a aprender melhor as diferenças de impostos arrecadatórios, regulatórios, mas a solução em si está cada vez mais nebulosa da gente entender. Queria só uma análise final sua para a expectativa, agora no final dessa semana, a gente tendo um detalhamento maior dos cortes também do governo, que é a expectativa de agora. Isso vai acalmar em algum lugar essa discussão, uma vez que tinha ficado tudo ainda muito incerto, só falando em impostos e não em detalhamentos desse corte? O que a gente pode esperar para as próximas horas? Nath, nós vamos ter algum acordo, né? O Hugo Mota, ele já deixou a porta aberta ali, né? Ele sinalizou, olha, a solução de 2025 não precisa ser a mesma de 2026, governo, traga uma proposta. Foi ontem, porque o isolamento do Haddad foi tamanho que Mota e Alcolumbre, que são de partidos de centro-direita, eles atuaram como bombeiros do governo Lula. Porque tem interesses, né? Tem interesses em emendas, em cargos, estão sendo pressionados pelo mercado financeiro e pelo empresariado para não deixar a coisa toda explodir. Então, assim, está se desenhando um acordo, né? Como sempre acontece em Brasília. Muito provavelmente você vai manter o IOF em alguma medida, com alguma mudança durante esse ano, alguma sinalização de algum tipo de reforma para 2026, mas o que está no cenário, e acho que o Josias ele tocou no ponto, a gente vai indo de gambiarra em gambiarra este ano e o ano que vem, porque estamos nos aproximando já das eleições presidenciais, o país já não fala em outra coisa, a gente vive no modo de eleição por conta das redes sociais. A gente vai indo de gambiarra em gambiarra, aí acertando as coisas, mas existe uma bomba fiscal armada para o próximo presidente da República, seja ele quem for, de direita, de esquerda, vindo de qualquer lado, né? O arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad, ele não está mais se sustentando, e o Haddad está no meio de uma armadilha, porque ele sabe disso, só que ele não tem apoio do restante do governo, que não quer saber de corte de gastos, ele não tem apoio do próprio Congresso Nacional, porque fica pressionando por conta do setor privado, mas na hora do vamos ver, quando tem ali as isenções fiscais que realmente precisam ser retiradas, os lobbies não vêm e isso não é cortado, porque em Brasília cada um quer ver o seu, mas ninguém pensa no todo, certo? Então ele fica ali sitiado e não tem apoio de lado nenhum. E uma hora isso vai estourar, e vai estourar no colo do próximo presidente, né? O presidente Lula, ele passou o mandato inteiro no modo eleição, né? Por conta de uma campanha muito acirrada, por conta do que aconteceu no 8 de janeiro. Em nenhum momento ele fez uma reforma importante de gastos no país. Ele entrou com a PEC da transição e foi embora. O próximo presidente vai ter que endereçar esse problema.